vamos dar início então a essa aula, certo? Então hoje a gente vai tratar aqui a respeito de um assunto extremamente importante para vocês, beleza? E é o seguinte, né? A gente está chegando hoje em mais uma aula aqui. Tem tido pessoas que têm tido contato com o conteúdo, né, fora desses momentos aqui que a gente está ao vivo, né? Tem algumas pessoas também que estão nos acompanhando aqui diretamente. E é o seguinte, o assunto de hoje é um assunto que vai ser fundamental para vocês, né, no momento que vocês começarem a atuar no mercado. E a intenção aqui, como eu já falei, como eu venho falando em todas as aulas, é discutir todos os detalhes necessários para tu conseguir iniciar essa tua jornada dentro da construção industrializada, virando todas as chaves aí, todos os teus bloqueios, tirando, eliminando essas barreiras da tua frente, e cada dia, em cada aula, a gente dá um passo mais à frente para que cada vez tu fique mais perto de realizar essa transformação profissional, né? De tu de fato passar para esse outro lado, né? Para esse universo paralelo que é o universo da construção industrializada. Então, o assunto de hoje, ele vai tratar exatamente de todas as ferramentas que tu precisa para poder iniciar essa tua jornada em busca desse teu primeiro milhão de faturamento trabalhando com construção industrializada, né? Então, o assunto de hoje é exatamente esse. Quais são as armas necessárias para tu iniciar a tua jornada em busca do teu primeiro milhão de faturamento trabalhando com construção industrializada, beleza? Então hoje a gente vai discutir as principais ferramentas, né? Tudo que tu precisa antes de entrar nesse mercado, tudo que tu precisa ter muito bem estruturado antes de tu começar a botar o pé, né? Antes de tu começar a trabalhar com isso propriamente dito. Então, quais são, né, o que eu preciso, né? Quais são os itens que eu tenho que estar já muito bem estruturado? O que eu preciso ter já bem elaborado, né? Quais parcerias eu já tenho que ter firmadas? Então, quais são os itens fundamentais para tu começar essa tua jornada aí, né? Que vai com certeza te trazer para uma nova realidade de mercado, vai te posicionar dentro de uma referência, porque hoje, né, poucas pessoas estão olhando para isso, poucos profissionais estão olhando para isso por enquanto, né, mas realmente a tendência aqui é que a gente tenha cada vez mais obras industrializadas, cada vez mais esse mercado cresça, cada vez mais a gente tenha mais demanda ainda por esse tipo de construção. E o motivo é muito simples, né? O motivo é justamente em função da gente ter muita qualidade aplicada no produto, da gente ter diversas vantagens comparadas aos sistemas convencionais e de tu conseguir ter uma conclusão lógica partindo desse princípio, onde a gente tem todos esses benefícios da construção industrializada. Beleza? Então, hoje vai ser um assunto muito importante que tu vai realmente precisar tomar nota aí de algumas coisas. Se porventura tu não conseguir estar aqui acompanhando isso, né, até o final, a gente vai disponibilizar essa aula em algum momento lá no YouTube. Não sei dizer exatamente quando vai ser. A gente está liberando as aulas gradativamente, né, ao longo das semanas. Então ela em algum momento vai ficar disponibilizada. Nós vamos informar isso lá no grupo do Telegram, né, no momento que essa aula for disponibilizada. Então, se tu ainda não está lá no grupo, entra lá, né, que a gente lá envia todas as dicas, todas as informações a respeito dos conteúdos. A gente envia também quando as aulas são liberadas, os momentos que elas são liberadas. Então, para tu ficar por dentro, vai lá, entra no Telegram também, para tu estar por dentro de tudo que estiver rolando, né, das aulas, dos conteúdos, das dicas que a gente costuma trazer também. Ontem aqui a gente falou sobre, né, um material muito importante que tu pode estudar para te aperfeiçoar, né, que é um dos pré-requisitos que a gente tem antes de começar a botar o pé na estrada aí. É importante que tu tenha contato com esse material, que tu estude esse material, que tu destrinche esse material, para tu conseguir já ter uma visualização de tudo isso que a gente está falando, né? De todo esse sistema, de como as coisas funcionam. Eu enviei esse material para vocês ontem lá no... enviei, né, hoje, na verdade, enviei hoje de manhã lá no grupo do Telegram o link desse material, né? Com todo ali os downloads para tu poder fazer download, ter o acesso ao PDF. Cara, tu pode imprimir isso aí, tu pode anotar, tu pode fazer o que tu quiser. Esse não é um material que foi desenvolvido por mim, é um material de consulta pública, certo? Mas que poucas pessoas ainda têm acesso, porque realmente quem está no meio disso tem os atalhos, né?
e eu, né, em consideração ao que a gente vem fazendo aqui, a toda essa entrega que a gente está tendo de conteúdo e tudo mais, e a intenção é que vocês consigam implementar em cada aula coisas práticas, que vocês consigam sair dessas aulas com alguma estratégia para poder já fazer alguma coisa, já implementar alguma coisa no teu dia a dia, para tu realmente conseguir sair da estaca zero e cada dia, em cada aula, tu dá mais um passo em direção, né, a esse nosso objetivo, certo? Então, pessoal, hoje dando início nessa aula, né, a gente vai discutir aí as principais ferramentas, as principais armas que tu precisa para iniciar essa tua jornada, beleza? Deixa eu só ver se está tudo certo aqui, lá nas outras redes também. Então, bora lá. Galera, assim, esses são basicamente pré-requisitos, tá? O que eu quero dizer com pré-requisitos? Tudo que for dito aqui hoje, tudo que a gente for aqui discutir, né, entre nós aqui, entre eu e tu, é muito importante que tu cumpra essas etapas, que tu considere isso realmente como pré-requisitos, porque isso vai fazer com que o teu processo de inserção nesse mercado ele seja mais rápido, que tu consiga entrar nele de forma mais assertiva e que tu realmente consiga atingir teus objetivos de maneira prática, né? Então aqui a gente não está tratando só de teoria, a gente não quer só passar essa parte mais de, cara, como é que é o perfil, não, o que é o perfil, o que é montante, o que é gig. Cara, isso, o nosso foco aqui, além obviamente de passar esse lance técnico para vocês, mas também discutir essas estratégias que vocês vão precisar ter para conseguir entrar no mercado. Então não basta tu entender da técnica, existem muitas outras coisas que são tão importantes quanto a parte técnica, certo? Tu precisa ter isso tudo muito bem estruturado. Então, no momento que eu digo que são pré-requisitos para tu conseguir botar o teu pé na estrada aí, para tu conseguir começar a enfrentar o mercado, é porque eles realmente são fundamentais e eles vão agilizar o teu processo de inserção no mercado, beleza? Tudo que tu fizer diferente disso pode te atrapalhar? Pode. Pode dificultar a tua entrada? Pode fazer com que tu demore mais para entrar no mercado? Pode também. Então leve esses pré-requisitos como elementos fundamentais antes de tu botar o pé na estrada, né? Te prepara muito bem, levanta todas essas questões que eu vou passar aqui para vocês hoje, toma nota aí, cara, separa um caderninho, toma nota disso. Como eu falei, se vocês não conseguirem acompanhar por algum motivo a aula até o final, a gente vai disponibilizar essa aula, beleza? Se tu não tá no grupo do Telegram lá, entra no grupo também, quando a gente libera as aulas lá, todo mundo é avisado. Então, gente, vamos lá, vamos botar a mão na massa aqui, que hoje tem bastante coisa para discutir, eu separei aqui muita coisa para trazer para vocês. Então, vamos botar a mão na massa aí, para que a gente consiga vencer todo esse conteúdo em pelo menos uma hora aí, beleza? Então, cara, basicamente tudo que for dito, tá, ou tudo que for feito, diferente desses requisitos aqui que eu vou falar para vocês que realmente eu julgo serem extremamente importantes, com certeza vai dificultar um pouco a tua entrada aí no mercado, beleza? Então, esses pré-requisitos, eles vão te ajudar sim a tu ter mais resultado, a tu chegar mais rápido nos teus clientes, a tu conseguir obter um retorno mais rápido dentro desse mercado e vão te motivar cada vez mais a tu querer entrar de vez para dentro disso, certo? Então, a gente precisa realmente estar por dentro dessas coisas, levar isso a sério, porque o fato de tu te preparar, né, antes de tu entrar dentro desse mercado, o fato de tu estar bem estruturado, certo? Isso vai te dar confiança. E no momento que tu tá com confiança, tu consegue transmitir a tua mensagem com muito mais facilidade, né? O teu medo, ele acaba se reduzindo a praticamente nada, né? Mais a um desconforto, e tu começa a ganhar muito mais confiança através de todas essas ferramentas aqui que eu vou passar para vocês, para que vocês consigam ter aí seus passos práticos, né? A cada dia que a gente for falando aqui em cada aula, a gente consiga vencer pelo menos mais uma barreira relacionada a essa tua inserção aí no mercado. Beleza? Então, né, a primeira coisa aqui que a gente precisa definir é em qual mercado que tu vai atuar, certo? A gente tem batido muito aqui nesse mercado médio alto padrão por várias razões, né, que eu já comentei nas outras aulas também, mas o nosso foco aqui é discutir as estratégias relacionadas ao médio alto padrão, certo?
Por quê? Porque é um mercado que é mais resistente à crise, porque é um mercado que tu consegue ter um retorno mais rápido. Então a gente vai conversar muito a respeito disso. Cara, se porventura tu optar por atuar em algum outro tipo de mercado e de alguma outra forma, não tem problema nenhum, tu vai simplesmente adaptar as coisas que a gente está discutindo aqui e adaptar, né, na verdade, para a tua realidade. Então, o fato de tu te direcionar, de certa forma, para né, seguir em somente determinado segmento inicialmente, né, isso vai definir e vai determinar as estratégias necessárias para a gente conseguir elaborar todo esse planejamento, todo esse passo a passo que vai te colocar aí dentro do mercado. Então, algumas coisas que a gente já discutiu, né? Que é importante que tu esteja com as tuas páginas profissionais ativas. Como eu falei, isso é um pré-requisito? Sim, é um pré-requisito. Por quê? Porque vai acelerar o teu processo, beleza? Então, tu precisa estar com todas essas tuas páginas profissionais ativas. Eu não estou pedindo que vocês façam isso do dia para a noite, de hoje para amanhã, do nada, de repente. Não. Te organiza, estrutura isso tudo que a gente vem discutindo nessa maratona, elenca ali as prioridades, certo? Estuda, lê, vai atrás das informações, começa a implementar isso aos poucos no teu dia a dia, vai fazendo as coisas aos poucos, né? Vai atribuindo metas, pequenas metas e vai vencendo essas metas. Então tu não precisa sair daqui que nem um louco querendo fazer tudo de repente, como se não houvesse amanhã. Não, estrutura, né? Te organiza, vai fazendo as coisas aos poucos. O importante é que tu não pare, o importante é que tu siga fazendo. O importante é que cada dia que passe tu consiga botar o teu pezinho um pouco mais ali, né, para que tu consiga enfrentar mesmo o mercado de maneira estruturada, de maneira organizada, que tu não que tu não tenha nenhum tipo de sofrimento ali logo na frente, né, que tu não tenha nenhum tipo de decepção, porque tu achou que era de um jeito e depois tu te surpreendeu porque era de outro jeito. Então, vamos se estruturar, vamos se organizar, vai aos poucos evoluindo, vai dando um passo de cada vez, te organiza. Então, o importante é fazer isso para que tu consiga ir atingindo pequenos objetivos e evoluindo conforme o tempo for passando. E cada dia tu consiga estar mais próximo do teu objetivo aí, beleza? Então, é importantíssimo que tu esteja com as tuas páginas profissionais ativas, tanto no Instagram quanto no Facebook, que tu esteja com isso funcionando dentro do modo comercial lá, onde tu pode fazer todas as campanhas de direcionamento, de impulsionamento, e tu possa criar essas estratégias de captação de clientes, né? Como eu falei aqui, esse tipo de estratégia costuma dar um retorno extremamente eficiente, extremamente rápido, mas para tu conseguir isso, tu vai precisar estar com essas tuas páginas ativas e elas vão necessariamente estar no modo comercial, beleza? Cara, tem vários conteúdos a respeito disso aí no YouTube, com certeza tu vai encontrar um passo a passo aí que tu vai precisar fazer para conseguir ativar essas contas, estratégias, né, que tu vai poder usar para conseguir levar esse teu conteúdo até os teus possíveis clientes. Mas esse é um pré-requisito e é o primeiro pré-requisito. Tu tem que estar com essas tuas páginas ativas para tu conseguir captar os teus clientes. Caso contrário, tu vai optar por uma captação nos métodos convencionais, nos métodos tradicionais, e esses métodos eles não são tão rápidos, não são tão eficientes, logo isso vai dificultar ainda mais a tua entrada dentro do mercado, beleza? Então, esse é o primeiro passo, galera, o primeiro passo. O segundo passo qual é? Tu precisa ter, na verdade, um certo conhecimento a respeito do sistema, né? Qual é o nível de conhecimento que tu precisa ter? O nível de conhecimento que te dê segurança, né? Não adianta tu fez toda a parte inicial de captação certa, tu conseguiu atrair os clientes, né? Fez lá a conta, fez lá as postagens, né, mais voltadas às imagens, com imagens de qualidade e tal, que gera muita atração. Os clientes chegaram até ti, só que tu não conseguiu transmitir informação com segurança. E quando isso acontece, geralmente é porque a gente não tem o domínio do conhecimento ou o domínio do que a gente está falando, né? Então, cara, é importante que outro pré-requisito que tu tenha é um determinado conhecimento que te dê segurança para transmitir a informação para os clientes, beleza?
Então é fundamental que tu tenha esse conhecimento pelo menos básico. Como que tu vai adquirir esse conhecimento básico? Gente, eu enviei lá no grupo do Telegram o documento, né, um arquivo que é justamente relacionado a todos os processos do sistema, explica lá detalhadamente como tudo funciona, como tudo se encaixa. É um material sensacional e vocês podem ter contato ali e esmiuçar aquilo ali, porque aquilo ali realmente vai te trazer para uma nova realidade, tá? Existem algumas atualizações já, aquele material ele é um material que vamos dizer assim, ele é de 2018, talvez, 2016, acho que é a última atualização dele. Então, sim, existem já algumas coisas novas, alguns novos sistemas que talvez ainda não estejam descritos lá, mas, de uma forma básica, ele vai entregar tudo que tu precisa, tu vai saber tudo que tu precisa lá dentro. Então, tu vai adquirir conhecimento através daquele material que foi enviado para vocês. Bom, para quem não teve acesso ao grupo do Telegram lá e não teve acesso a esse material, eu vou disponibilizar ele para vocês, vou enviar por e-mail também para quem tá lá na nossa lista de e-mail, vou enviar por e-mail também para quem não conseguiu ainda ter acesso a eles, tá? Mas é justamente para isso que eu enviei, para que tu tenha uma fonte de informação segura, confiável e que te transmita o conhecimento necessário para tu ter segurança suficiente para transmitir a informação para os teus clientes, beleza? Então, através dali, tu vai adquirir esse conhecimento, tu vai adquirir segurança no momento que tu for evoluindo, né, em cada leitura, em cada informação. Óbvio que o Google está aí também, onde tu pode te informar ainda mais a respeito de coisas que tu tenha dúvida, né, que tu, porventura, encontre alguma dúvida lá dentro, mas esse material, ele é um pré-requisito também para que tu tenha o domínio suficiente de informação e transmita com segurança a informação para o teu cliente, né? Para que tu não chegue lá na frente dele, comece a gaguejar e fique com dificuldade e não consiga transmitir todo o benefício que tu gostaria de transmitir naquele momento. E tu só vai ter isso quando tu tiver segurança da informação que tu tiver transmitindo, quando tu tiver adquirido um certo nível de conhecimento que te dê segurança e conforto para tu conseguir falar. Certo? Então, galera, aí, ó, 2 pré-requisitos já. Estar com as tuas páginas profissionais ativas no modo comercial, ter um determinado conhecimento do sistema que te dê segurança suficiente para falar a respeito do sistema. Aonde tu vai encontrar esse conteúdo? Lá dentro do PDF, do arquivo que eu enviei dentro do Telegram lá, vocês vão acessar esse material e podem estudar o suficiente para vocês adquirirem segurança, beleza? Eu estou falando aqui tudo de uma maneira, né, inicial, eu levo em consideração aqui que podem ter profissionais que já tenham um determinado nível de conhecimento, mas eu preciso considerar que também tenham profissionais que estão entrando aqui do zero, que não tenham conhecimento nenhum, que nunca tiveram nenhum tipo de contato com sistemas industrializados. Então a minha intenção aqui é fazer esse apanhado geral para que ninguém fique de fora, para que todo mundo consiga entender desde o zero até o nível mais avançado disso tudo aqui que a gente está discutindo. Então, se eu falar às vezes de forma muito detalhada, de forma muito passo a passo, é justamente para deixar as coisas muito claras para vocês, para que vocês não tenham nenhum tipo de confusão na hora de começar a implementar, né, essas dicas práticas aqui que estão sendo solicitadas para vocês, né? Então, alguns outros requisitos fundamentais, né, que também vão te auxiliar muito nesse processo de conversão, é o fato de tu entender a respeito de financiamentos e a respeito dos processos de aprovação de projetos. Por quê? Tá? Por quê? Porque de nada adianta tu estar com tudo isso muito bem resolvido, tu chegar lá no final do desenvolvimento do teu projeto e tu não saber como é que tu aprova um projeto. Então tu precisa entender desse processo de aprovação de projeto, beleza? Por que tu precisa disso? Porque no momento da aprovação, esse é um momento crucial para o início da obra. Tu não pode iniciar nenhum tipo de construção se tu não tiver esse projeto aprovado. Então, logo, a aprovação de projeto também é um pré-requisito para que tu consiga trabalhar, né? Por quê?
Porque se tu não tiver essa aprovação, tu não vai conseguir executar a obra. Aí tu vai depender de algum outro profissional lá que te auxilie, que pegue lá da tua mão para conseguir fazer tu aprovar um projeto, ou tu vai precisar passar o dia inteiro lá dentro da prefeitura. Então, já antecipando esse possível problema que tu pode enfrentar, a gente também está dizendo aqui, está discutindo para tu também entender desse processo, beleza? Entenda desse processo, saiba como são os processos de aprovação, entende lá, né? Cada prefeitura tem a sua metodologia de aprovação, cada prefeitura tem o seu nível de burocracia, então é importante que antes de qualquer coisa também, tu entre em contato com a tua prefeitura, pergunta para ela lá o que tu precisa para aprovação, né? Dependendo da tua necessidade. Então pergunta lá quais são os requisitos, o que tu tem, né? O que é necessário para tu conseguir aprovar um projeto e antecipa isso para que lá na frente tu não tranque, certo? Outra coisa fundamental que tu entenda também a respeito desse processo. Financiamento, tá? Os financiamentos hoje, eles são praticamente 80% da nossa carteira de clientes, tá? O que eu quero dizer com isso? A maior parte dos nossos clientes, ou eles têm interesse em fazer algum tipo de financiamento, ou eles financiaram. Os que não financiaram, ou foi porque teve algum problema no processo de aprovação da prefeitura, que é exatamente o que eu estou dizendo para vocês, cada prefeitura tem as suas dificuldades, tem o seu nível de burocracia, mas os que não financiaram, ou inicialmente gostariam de fazer um financiamento, né, ou acabaram não financiando por alguma outra razão. Mas a grande maioria dos clientes vem hoje em busca da solução de financiamento também. Ah, Leonardo, eu preciso saber desse processo de financiamento? Eu tenho que ter domínio de tudo isso? Não, tu não precisa ter domínio de tudo isso, tá? Então relaxa. Porque assim, ó, a Caixa talvez seja o nosso maior agente financiador hoje. Eles desenvolveram vários profissionais, né, fizeram um treinamento aí de vários profissionais e colocaram esses profissionais dentro do mercado como consultores, né, são consultores de financiamento. O que essa galera faz? Eles justamente fazem a ligação entre o banco e o cliente, certo? Então o teu papel vai ser achar ou localizar o mais próximo de ti ou da tua cidade um agente desses, um consultor de financiamento, certo? Essa pessoa vai fazer a ligação entre o teu cliente e o banco e vai te ajudar em todo esse processo de financiamento. Obviamente tu vai participar disso, né, com a parte mais burocrática, né, de entregar projetos, entregar documentação, entregar as plantas, todas as documentações que são exigidas, mas é importantíssimo que tu tenha esse correspondente caixa, né, que é o nome técnico aí dessa galera, o correspondente caixa bem do teu lado. Como que eu faço isso hoje? A gente tem aqui uma empresa que costuma trabalhar diretamente com os nossos clientes, mas inicialmente foi exatamente esse processo, né? Quando a gente começou a ter muita demanda para o financiamento, eu não tinha domínio assim de como que funcionava, né? Eu sabia que era um processo até burocrático, assim, que eu tinha pouco conhecimento sobre isso. Quando começou a surgir essa demanda, eu comecei a tentar entender mais a respeito disso e acabei chegando até os correspondentes da Caixa, né? Também passei por um processo de leilão e tal, e isso também acabou me colocando em contato com uma própria correspondente que me ajudou nesse processo. Então eu comecei a ter contato com essa galera que fazia toda essa parte de interligação entre a Caixa e o cliente. Então é importante sim que tu encontre um correspondente Caixa, que tu tenha ele junto contigo aí do teu lado, para que quando necessário, quando o teu cliente surgir com essa demanda, tu consiga orientar ele muito bem, tu consiga resolver esse problema, certo? Tu consiga resolver essa objeção aí que muitas vezes pode fazer com que tu não consiga fechar o negócio, porque tu não consegue ter essa solução financeira de viabilidade para ele, certo? Então vai atrás de um correspondente, acha um correspondente caixa aí próximo da tua cidade ou mesmo na tua cidade, né, e faz esse primeiro contato para tu já ter essa carta na manga quando tu precisar viabilizar algum tipo de obra através de financiamento, certo? Como eu falei também, esses são, né, todos os pré-requisitos que a gente vai listar aqui, que são coisas importantes
que tu pode anotar e depois ir fazendo um checkzinho que tu tiver resolvido já, beleza? Gente, parcerias de projeto e execução também são importantes que tu tenha isso muito bem estruturado, tá? Eu não sei se tu faz projeto arquitetônico, eu não sei se tu faz projeto estrutural, ou qual projeto que tu costuma fazer, ou nem mesmo sei se tu faz projeto. Pode ser que tu não faça e que tu trabalhe nesse formato de parceria, né? De parcerias. Então, é importante sim que tu tenha já definido, pelo menos, quem são os profissionais que vão trabalhar contigo nessa empreitada. Então, digamos lá, que tu vai precisar, considerando aqui que tu não faça nem projeto arquitetônico, tá? Então, considerando lá, tu vai precisar de um arquiteto, né, para desenvolver esse projeto arquitetônico, tu vai precisar de alguém que faça o projeto estrutural, tu vai precisar de alguém que faça os projetos complementares, beleza? Geralmente, o projeto estrutural, ele pode ser feito pela própria empresa que vai te fornecer o aço, que vai te fornecer as estruturas de steel frame. Então, isso pode ser que tu consiga resolver diretamente com o teu fornecedor, tá? Mas caso o teu fornecedor não tenha, tu consegue facilmente na internet encontrar projetistas que façam esse tipo de trabalho ou até mesmo alguma indicação do teu fornecedor, que muito provavelmente ele tem alguém que faça esse serviço aí para ele, tá? Isso é uma demanda bem comum, né, que os clientes geralmente quando procuram a empresa que vai fornecer o material, eles geralmente também necessitam desse projeto estrutural. Então, essa estruturação dos projetistas que vão trabalhar em parceria contigo também é legal tu ter, para que lá no momento, quando tu precisar desses caras aí, tu não fique correndo atrás no mercado ou que tu tenha dificuldade, isso acabe te atrasando de alguma forma, né? E te atrapalhando nesse teu processo inicial. Então, quanto mais coisas tu tiver resolvido, mais dinâmico vai ser esse teu processo, mais fluido vai ser isso, porque tu já vai ter antecipado boa parte das coisas que poderiam te atrasar logo mais, certo? Então, essas parcerias aí entre projeto e execução, né, como a gente tinha falado, são importantes. Então, lista aí uma galera que tu conheça, lista aí alguns profissionais que tu saibam que trabalham com isso, né, conversa com essas pessoas, diz que tu está iniciando um novo trabalho, que tu vai precisar da ajuda deles, estipula, né, uma porcentagem, uma parceria, né, para que vocês trabalhem juntos e que fique interessante para todo mundo também, né? Geralmente aqui a gente faz 50-50, então isso foi uma forma da gente justificar o nosso trabalho, né, porque a gente está trazendo essa captação e também valorizar o trabalho do nosso prestador de serviço, né, que é o cara que está fornecendo esses projetos para nós. Então isso é uma forma justa da gente trabalhar. Se tu tiver qualquer outra proposta, né, também para o teu parceiro aí, fica à vontade, né, isso vocês podem definir muito bem, mas é importante sim que tu tenha isso já muito bem estruturado logo antes de tu começar a enfrentar o mercado. Bom, e tão importante quanto isso também, né, a gente já falou de toda a parte ali de mídias sociais, a gente falou já do que mais? A gente já falou de toda a parte de mídias sociais, a gente falou de conhecimento a respeito do sistema, né, que tu tem que ter isso muito bem tranquilo, tu tem que ter muito bem claro assim na tua cabeça para que tu consiga transmitir isso para o teu cliente de maneira segura. Então esse é um outro requisito, né, que eu estou dizendo aqui para vocês que é fundamental. Então a gente passou agora por toda essa parte de parcerias, de projeto, execução, e agora a gente precisa falar dos fornecedores. Hoje, o Brasil está muito bem estruturado com relação aos fornecedores do sistema, tá? A gente tem fornecedores aí espalhados por todo o Brasil. Tem regiões mais remotas do que outras? Com certeza tem. Tem regiões que vão ter mais dificuldade, talvez às vezes de obter algum material ou de conseguir uma logística? Provavelmente tem também, tá? Porque a gente está num país muito grande, né? O Brasil é um país muito grande. Mas, como eu venho falando também para vocês, a gente está totalmente preparado, né? O mercado está totalmente preparado para absorver essa demanda por construções industrializadas. Então, isso fez com que nos últimos anos várias empresas que trabalham com fornecimento de material da construção a seco viessem se instalando no Brasil, tanto com fábricas quanto com distribuidoras.
em várias regiões. Então hoje a gente tem uma cadeia de fornecimento muito bem dimensionada já, muito bem estruturada, com várias lojas espalhadas pelo Brasil, com vários fornecedores atendendo todo o Brasil também. Então a gente consegue ter um abastecimento garantido desses materiais. O que vai ser importante que tu faça, né, nesse período? Cara, te estrutura, lista esses fornecedores, vê quais fornecedores estão mais próximos da tua cidade, como é que eles vão poder te atender, né? Começa a alinhar já essa parceria. Na verdade, a gente não depende de tantos fornecedores assim, né? Mas é importante que tu tenha essas parcerias muito bem alinhadas, que tu já saiba da onde tu vai tirar os teus valores, da onde tu vai tirar os preços que tu vai precisar, da onde tu vai, né, como é que tu vai negociar os teus fretes, da onde é que vem esses materiais principalmente, o período de abastecimento, quanto tempo esse pessoal vai demorar para te entregar o teu material, até para tu conseguir te planejar, né, a nível de compra, para que tu consiga planejar tuas compras para que lá no meio da obra lá tu não fique sem determinado material, né? A gente tem alguns fornecedores aqui que trabalham com 60 dias de entrega. 60 dias de entrega é um prazo relativamente grande, né? Então tem coisas que a gente precisa comprar com muita antecedência para que lá no momento da execução, quando a gente necessitar desse material na obra, ele esteja lá. A gente até no período da pandemia, agora mais para o meio do ano, eu acho que foi julho, por aí, que estava tudo muito conturbado, né? A gente tinha passado ali, acho que 60 dias com as indústrias paradas e tal. A gente teve um grave problema de abastecimento de um parceiro nosso de São Paulo. Né? O material vinha de São Paulo, a gente está falando aqui de 1.500 quilômetros, mais ou menos, 1.200 quilômetros aproximadamente de distância, e tivemos problema com esse abastecimento. O material chegou um mês depois do que a gente necessitava. Nem preciso dizer para vocês as consequências disso, né? Porque no momento que tu atrasa uma chegada de material, tu já empurra todo o cronograma para frente, isso atrapalha, já começa a dar uma complicação nas etapas. Então é importante que tu tenha esses fornecedores muito bem alinhados, que tu, cara, não que tu necessariamente tenha que falar com eles, né, e ligar e dizer, olha, bah, eu preciso que tu garanta que tu vai me Não, não é isso, mas lista esses fornecedores, vê quais fornecedores são mais estratégicos para ti, que estejam mais próximos da tua cidade, que vão te atender, que têm condições de te atender, né, que tenham dimensão, que tenham volume de negócio suficiente para te atender também, né? Porque não adianta tu pegar um fornecedor fraco, né, que tu corra o risco ali de tomar um calote ou de tu fazer alguma compra e esse cara não te entregue determinado material. Então tem que ter muito cuidado também com isso. Geralmente, pelo menos os fornecedores que nós trabalhamos aqui são fornecedores muito fortes, né? Então a gente nunca teve nenhum tipo de problema assim relacionado a gente pagou e o cara não nos pagou de volta, ou a gente pagou e não recebeu o material. Isso nunca aconteceu, assim, a gente nunca teve nenhum tipo de problema relacionado a isso, justamente pelos fornecedores serem empresas muito fortes, né? A sua grande parte são multinacionais que fornecem somente materiais específicos para o sistema, ou lojas especializadas também, que só distribuem materiais para os sistemas de construção a seco. Bom, então essa parte dos fornecedores ela é fundamental, porque esses caras eles também vão te ajudar, né, nesse processo de treinamento da tua mão de obra, né, eles vão ser a ponte de conhecimento que tu vai ter, né, entre o sistema e a tua execução. Ou seja, cara, se tu tiver uma equipe lá que tu precise de determinado treinamento, muito provavelmente quem vai fazer esse treinamento para a tua equipe vai ser a tua empresa responsável pelo sistema, né? Vai ser o teu fornecedor. Esses caras vão deslocar provavelmente uma equipe até a tua obra, ou tu vai deslocar a tua equipe até essa empresa, até essa fábrica, e eles vão passar todas as instruções, todos os treinamentos que a tua mão de obra necessitar para conseguir executar a obra, certo? Cara, isso é muito comum entre, né, as empresas desse tipo de mercado, porque no momento que a gente está disseminando uma tecnologia, né, é interesse de todo mundo que, pelo menos de quem está desse lado, né, é interesse das fábricas, é interesse dos fornecedores,
é interesse que os profissionais aprendam a lidar com esse tipo de sistema. Então, eles sempre se disponibilizam a ajudar, a auxiliar os profissionais, a auxiliar as equipes a aprender a fazer esse tipo de montagem. Então, gente, é importantíssimo que tu tenha um alinhamento muito bom com os teus fornecedores, porque eles são o meio-campo entre a tua execução e o conhecimento do sistema, tá? Eles que vão te ajudar e vão te dar muito subsídio de informação prática para conseguir executar os sistemas conforme os procedimentos, né? E lembrando também que eles, para exercerem as garantias, eles têm que passar todos os procedimentos de execução, né? Então, é fundamental que tu execute dentro desses procedimentos para que, na necessidade de tu exercer algum tipo de garantia, tu tenha todos os procedimentos muito bem realizados, conforme as orientações durante, né, o treinamento técnico lá e tal. Então, é muito bom, assim, né, quando a gente tem uma boa relação com os fornecedores. Isso facilita muito, né? E conforme o tempo vai passando e a gente vai executando mais e mais obras, e tu, de certa forma, fideliza os teus fornecedores, isso vai se tornando uma relação muito boa, sabe? Porque eles fazem de tudo para nos ajudar, né? A gente tem relações aí com fornecedores de 4, 5 anos, muitas vezes. E isso pra gente é muito bom, né? Tipo, se eu tô lá, se eu de alguma forma eu me empenho lá, preciso de algum material que eu não consiga na cidade ou que eu tenha alguma dificuldade, pô, eu levanto o telefone de cara, seguinte, ó, preciso de tal material aqui, preciso desse material pra ontem, consegue me mandar isso? Ele diz, não, e tudo se resolve de maneira muito rápida, assim, né? Então, quando a gente tem essa relação estreitada com os fornecedores, isso nos ajuda muito, né? Até em alguma determinada dificuldade que tu possa encontrar com alguma coisa, isso vai te ajudar sem dúvida, porque tu pode também, né, falar com o teu fornecedor e dizer, cara, olha só, tô com dificuldade em determinada execução, preciso que tu me dê um apoio. E eu digo isso para vocês porque isso também aconteceu com a gente já. A gente, há um ano mais ou menos, a gente começou a exercer um novo procedimento, a executar um novo procedimento de proteção, né, do USB. Antes a gente trabalhava com a membrana Tyvek, que é uma membrana tipo, ela é um TNT, se chama, né? É um tecido não tecido. É uma membrana de proteção USB e uma barreira de umidade também. Bom, antes ela era fornecida em rolo, a gente utilizava ela com grampos, né? Ela é muito parecido com uma lona, né? Uma lona fina, e a gente grampeava ela na estrutura. De acordo com os procedimentos novos que nós temos realizado a partir de então, a gente está trabalhando só com a membrana líquida. A membrana líquida é um procedimento novo, né, que surgiu no Brasil ano passado, nos foi passado através de um dos nossos fornecedores, certo? E tem um procedimento completamente diferente do que essa outra membrana. Nós tivemos algumas dificuldades no início, né, de implementação, de entender como é que aquilo se fazia, né, como é que se executava aquilo ali mesmo. Tivemos várias reuniões com os fornecedores, várias reuniões com a parte técnica dessa empresa para orientar a nossa mão de obra. Eles passaram um treinamento, né, todo o treinamento para a nossa mão de obra, para mostrar como é que se fazia, como é que não se fazia, o que era o certo, o que era o errado. E se não fosse a nossa relação, né, a nossa boa relação com o fornecedor, sem dúvida, isso teria sido muito mais difícil e esse processo teria demorado muito mais, talvez a gente nem tivesse aprendido até hoje como se executa isso. Então, esse bom alinhamento com os fornecedores aí vai te ajudar muito, tá? E a mesma coisa eu digo da mão de obra, né? Tu vai ter que ter algumas equipes, certo? Que não necessariamente tenham que estar dentro da tua carteira, não, na carteira eu digo no sentido que tenha que assinar a carteira dessa galera, não, a gente costuma sempre trabalhar aqui, pelo menos com mão de obra terceirizada, né, trabalho por demanda. O que a gente procura fazer sempre é fidelizar essas empresas, né? Muitas vezes essas empresas elas já estão prontas no mercado, elas são uma prestadora de serviço especializada, né? E estão dentro do mercado, já têm experiência dentro do mercado, porém não trabalham com sistemas de construção a seco. Então, é importante sim que tu alinhe essas equipes de execução. O que tu vai precisar basicamente, tá? De uma maneira bem sucinta. Tu vai precisar de alguém para fazer a execução da fundação,
né, que pode ser uma equipe que trabalhe com concreto armado, né, porque a fundação é feita em concreto mesmo. Tu vai precisar de uma equipe que execute toda a parte estrutural, né, montagem da estrutura. Geralmente os fornecedores indicam essa mão de obra, eles têm às vezes algumas equipes já treinadas por eles mesmos, então eles acabam tendo algumas equipes credenciadas que podem ser que podem participar contigo desse início de trabalho, né? Então, no momento que tu entrar em contato com esse fornecedor, tu com certeza vai conseguir uma indicação de mão de obra para executar esse teu sistema, entendeu? Então, essa mão de obra geralmente ela é credenciada por esse fornecedor, ou seja, eles passaram por algum tipo de treinamento específico que credenciou eles para montar o sistema. Então, tu vai precisar também de uma equipe de montagem que muito provavelmente tu consiga através dos teus fornecedores, tá? Principalmente do fornecedor do steel frame mesmo, que é o que essa equipe vai montar. Depois disso, tu vai precisar de uma equipe de instalações elétricas e hidráulicas. Pode ser que seja a mesma equipe, ou tu pode dividir, né, e contratar uma empresa especializada em elétrica e outra em hidráulica. A gente hoje faz isso justamente para não sobrecarregar as equipes. Então nós temos aqui uma equipe especializada em elétrica, que faz todas as obras, e nós temos uma equipe especializada em hidrossanitário, que faz todas as obras também. Então aí a gente está falando de uma equipe de fundação, uma equipe de montagem, uma de elétrica, uma de hidráulica. A gente vai precisar de uma equipe de drywall, né, que trabalhe com gesso, que seja especializada em gesso, né, para fazer todos esses fechamentos internos. Nós vamos precisar de uma equipe especializada em revestimento externo, né? E aí nesse caso a gente pode ter ou EIFs, ou revestimentos secos, ou revestimentos amadeirados. Nesse caso, cada revestimento vai ter um sistema de aplicação específico, que também os procedimentos vão ser passados pelo teu fornecedor, tá? O que tu precisa ter é pelo menos essa equipe já direcionada para isso. Podem ser os próprios montadores mesmo, tá? Geralmente os próprios montadores fazem a execução desses revestimentos secos, certo? O único revestimento que exige uma mão de obra mais especializada para a execução é o sistema EIFS, né, que é o sistema com EPS rebocado. Então esse sistema ele tem uma complexidade um pouco maior, né? Também nada demais, não é nada que basicamente tu tem que colar o EPS, né, na superfície do OSB, tu cola esse EPS com cimento cola mesmo, né? Tu aplica o EPS ali, cola esse EPS. Para quem não sabe o que é EPS, EPS é o nome técnico do isopor, né? E o sistema EIFS é um sistema de isolamento térmico que é o mais utilizado no mundo, tá? E está entrando no Brasil agora através da Sika, né? Quem não sabe quem é a Sika é aquela empresa que trabalha com impermeabilizantes para construção civil. Está entrando também através da Sto. A Sto é uma empresa alemã especializada em fachadas também. E o sistema EIFS ele pode ser tanto utilizado dentro de obras de construção a seco, quanto em obras convencionais. E o que ele confere? Ele confere isolamento térmico de altíssimo desempenho com acabamento de reboco. Beleza? Reboco pintado, que eu quero dizer, né? Então esse é o sistema EIFS e esse é o que talvez tenha mais complexidade para ser executado e talvez sim que precise de uma mão de obra com uma mão mais fina para poder executar esse serviço. Geralmente um bom pedreiro, né, consegue executar esse tipo de serviço, tem facilidade com isso, ou o próprio gesseiro também pode ter facilidade para fazer isso. Eu acredito que esse seja um serviço mais voltado a um pedreiro mesmo, porque tu tem que lidar com cimento cola, com colagem, depois com o reboco desse EPS também, né? Tu tem que passar uma tela por fora desse EPS, rebocar isso tudo. Então, acho que realmente o pedreiro é o cara que tem mais facilidade para aprender esse tipo de serviço, né? Que teria mais facilidade em ter contato com esse tipo de execução, né? Mas o fornecedor também presta toda a consultoria e todo o treinamento que ele vai necessitar para conseguir executar esse serviço. Então a gente está falando aqui de uma equipe de fundação, uma equipe de montagem, né, que pode ser a mesma equipe de execução do EIFS, certo? A gente está falando de equipes de instalações elétricas e hidráulicas, uma equipe para revestimento interno,
né, o revestimento em gesso interno, certo? Tu vai precisar de uma equipe de acabamento. Então a gente está falando de 5 equipes, né? Então uma obra dessas se resume a praticamente 5 equipes. Então, isso é um diferencial legal também, tá? Porque a gente não trabalha com profissionais individuais, né? A gente trabalha com equipes de execução. Então, cada equipe é responsável por uma parte ou por um sistema da obra. E isso é muito massa porque tu trabalha com caras especializados, entendeu? Esses caras eles vão se tornando cada vez melhor naquilo ali que eles estão fazendo. Então, a gente está falando de 5 equipes, certo? Então, 5 equipes. Se tu quiser ainda botar uma cesta aí de pintura, né? Porque às vezes quem trabalha com acabamento trabalha só com cerâmica, ou só com louça, ou só com metal, e não faz essa pintura. Então, talvez tu tenha 5 ou 6 equipes aí que tu tenha que ter listadas, né, na tua planilhazinha aí de checklist, tá? Para a gente conseguir também ter isso tudo muito bem planejado antes de tu dar o primeiro passo aí dentro do mercado. Mas, galera, o que eu digo assim, tá? Todo mundo pergunta muito a respeito da mão de obra. Então, eu sempre acho que o melhor caminho da mão de obra, tu não vai, muitas vezes... O que a gente tem que esperar, né? A gente tem que sempre pensar o cenário mais desafiador. O que eu quero dizer com isso? Pode ser que tu não encontre uma equipe de execução aí na tua cidade, pode ser sim que tu tenha dificuldade em encontrar, mas se tu tiver uma pessoa que trabalhe bem, né? Independente do setor da construção, independente se ele for pedreiro, se ele for gesseiro, se ele for especialista em drywall, se ele for carpinteiro, mas se tu tiver confiança nesse cara, tu julgar que ele é um bom profissional, né, e tu propor para ele que tu tá entrando num novo sistema construtivo, que tu quer transmitir esse conhecimento para ele, que tu quer fazer essa parceria com ele, o caminho mais curto para tu fazer com que essa mão de obra se especialize vai ser o teu fornecedor, tá? Esse é o cara que vai te ajudar, vai te auxiliar nesse teu processo inicial de conhecimento, que vai transmitir essa parte prática para os teus executores, tá? Então, quem pergunta a respeito disso, eu acho que é muito de ouvir falar também de que é difícil achar mão de obra, que é complicado achar mão de obra e tal, mas na verdade eu acho que é mais uma falta de conhecimento, né? De não saber que os fornecedores fazem o possível e tal. Então o meu papel aqui também é esclarecer esse tipo de coisa assim para vocês e dar os caminhos, né? Dar os caminhos para vocês conseguirem vencer essas objeções, né? Porque isso não é só de vocês. Essas dificuldades elas são enfrentadas por mim também no meu dia a dia, né? A gente teve uma dificuldade tremenda aqui com um determinado sistema, não encontrávamos uma mão de obra qualificada para executar o serviço e tivemos que ir atrás de uma equipe totalmente nova, assim, né? Então a gente está agora trabalhando com essa nova equipe. Realmente os caras são muito bons, trabalham muito bem, mas isso são coisas que vão surgir no teu dia a dia, cara. Tu vai enfrentar isso no teu dia a dia. Muito provavelmente tu vai seguir enfrentando essas dificuldades, mesmo depois, quando tu estiver já estabilizado, quando tu estiver com tudo muito bem estruturado, quando tudo estiver funcionando muito bem, tu vai seguir tendo essas dificuldades. Porque, afinal, a gente está lidando com pessoas, né? E as pessoas, elas são instáveis. Então, o que pode estar dando certo hoje, amanhã pode não estar dando mais. Então, a gente tem que saber que esses desafios eles vão ser encontrados ao longo do caminho. E o nosso papel é saber superar esses desafios para que a máquina não pare de rodar, né? Para que a coisa não pare de girar. Então, eu posso, assim, dizer para vocês que isso são coisas que vão acontecer com certeza, tá? Mas que nada disso é insuperável. E, tipo, às vezes a galera, mas eu moro, sei lá no Mato Grosso, eu moro no meio da Amazônia, não existe fornecimento de material aqui. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Tem um camarada profissional, né, um engenheiro que eu conheço ele através desse mercado, né? Esse mercado acabou nos interligando. Ele mora numa região muito remota do país, né? E o fornecedor mais próximo dele está a 700 quilômetros. Mas ele mora numa região remota mesmo, tá? Ele está longe de tudo lá. E dá para sim fazer uma analogia como se ele estivesse no meio da Amazônia. Cara,
Esse cara agora, ele vai executar 3 obras em steel frame, vão ser as primeiras obras dele, ele vai executar 3 obras ao mesmo tempo, vai construir off-site. O que é off-site? Ele vai fazer 3 módulos e vai levar esses módulos prontos, né, para o local de uso. Cara, esse cara ele venceu todas essas barreiras, entendeu? Com certeza ele vai ter alguns desafios ainda, com certeza, mas ele não deixou com que esses desafios parassem ele, certo? E isso eu posso dizer para vocês de várias pessoas que passaram por essas dificuldades iniciais, né, de tu conseguir estruturar uma equipe, de tu conseguir formar esse planejamento inicial, de estar com isso muito bem estruturado antes de tu começar. Todo mundo praticamente que está trabalhando nesse mercado passou por esse desafio. E contigo não vai ser diferente. Tu também vai passar. Faz parte, entendeu? Mas como eu falei, o nosso papel aqui é perceber a dificuldade, saber que ela existe e saber vencer essa dificuldade, saber como contornar esse problema, né? Então a gente tem que saber resolver essas coisas. E nós vamos aprender isso junto. Mas o que eu quero dizer para vocês é que os profissionais que trabalham com esse tipo de sistema hoje venceram essas barreiras. Então, isso mostra com que sim, é possível a gente superar, sabe? Então, a gente não pode deixar que essas picuinhas de mercado, essas coisinhas que a gente escuta pelos cantos aí, que é difícil, que a gente não acha isso, não acha aquilo, a gente não pode deixar que isso aí pare, tá? E a gente tá junto aqui para resolver essas coisas, né? Então, a gente tem que formar uma grande corrente de transformação, ajudar quem quer entrar nesse mercado, ajudar os profissionais, dizer como é que tu resolve determinado problema, como é que tu vence esses problemas. Então a gente tem que se ajudar, cara. A gente precisa pegar um na mão do outro aqui e se erguer para que a gente consiga vencer essa nossa transformação de mercado aí, né, galera? Então, todas essas coisas que eu estou passando para vocês é porque realmente, se vocês não fizerem isso, e eu digo exatamente isso que eu disse hoje aqui, vocês vão ter muita dificuldade, tá? Porque aí vocês vão deixar para resolver isso quando tu já tiver com o cliente, quando tu já tiver talvez iniciando uma execução, e aí, cara, ficar tudo muito mais difícil, porque lá tu vai estar no meio da guerra, entendeu? E aí lá tu não pode chegar lá desarmado, tu não pode chegar lá, tipo, pá, travou no problema, chegou no problema, meu Deus, e agora, o que eu vou fazer? E aí tu simplesmente travar, levantar a bandeirinha branca lá e dizer, cara, eu não sei mais o que fazer. E eu digo isso para vocês também, porque eu já passei por isso. Eu já passei por clientes que contrataram alguma outra empresa para executar, talvez não tivessem experiência, aí eu não sei, né, depende de cada caso. Mas de clientes que já começaram a executar uma obra e essa empresa não conseguiu acabar. Não conseguiu acabar justamente porque não tinha essa base estruturada, né? Que é justamente essa base que eu estou dizendo aqui para vocês. Isso não estava bem estruturado, isso não estava bem planejado. Ele não tinha antecipado os possíveis problemas que eles poderiam enfrentar. E aí, o que volta pra gente? Diz, cara, os caras lá, comecei a executar com eles, me ofereceram lá um valor tribarato e eu comecei a executar, só que os caras não acabaram a obra. E agora eu tô tendo que vir atrás de vocês porque eu preciso acabar a obra. Então isso é bem recorrente, tá? E obviamente que a gente não quer que isso aconteça com vocês. Eu não quero que isso aconteça com vocês e vou fazer com que vocês tenham a maior clareza possível para conseguir ir atrás dessas informações que vão dar essa estrutura para vocês, que vão dar esse aporte, que vão ser os pilares que vão sustentar essa tua entrada no mercado, tá? Então leva em consideração, cara, leva em consideração isso que eu estou falando aqui. O que eu venho trazer para vocês aqui não é balela, não é lorota, não é falar bonito, nada disso. São coisas práticas que eu sei que tu pode implementar no teu dia a dia, que tu pode iniciar isso imediatamente e que são coisas que vão te trazer resultado, que vão te colocar dentro do mercado, de alguma forma vão facilitar o teu acesso, né, a esses clientes, vão simplificar a tua entrada nesse tipo de serviço e sem dúvida nenhuma vai te preparar muito mais para tu conseguir enfrentar os desafios que tu for encontrar, né, obviamente, no momento que tu começar a trabalhar com isso, certo?
Então, é muito importante que tu tenha todas essas raízes fortalecidas, tá? Então, fortalece essas raízes. Não tenha pressa em fazer isso. Não pensa assim, cara, eu quero começar amanhã. Não. Pode ser que se tu conseguir fazer tudo isso em pouquíssimo tempo, ótimo, ótimo. Quanto mais rápido tu conseguir, melhor. Mas não deixa de fazer. Por isso que eu digo para vocês que são pré-requisitos. Pré-requisitos são coisas que tu tem que atingir antes de tu atingir, né, ou antes de tu poder passar para a próxima fase. Então, esses pré-requisitos são as coisas necessárias para tu poder subir de nível, tá? Então, galera, eu acho que a gente está quase no final aqui e eu quero deixar aqui mais uma dica de implementação prática para vocês, tá? Pesquisem fornecedores, fornecedores de material próximos às suas cidades, tá? Tu vai precisar dos seguintes fornecedores, tá? Tu vai precisar de um fornecedor de aço, né, de steel frame, né? Tu vai precisar de um fornecedor de OSB, tu vai precisar de um fornecedor de sistema AFIS, tu vai precisar de um fornecedor de cobertura de telhas, né? Tu vai precisar de um fornecedor de... que mais? Material elétrico e hidráulico, eu acho que isso é simples de conseguir, mas acho que esses 5 são os chaves, tá? Os chaves. Então, tu vai precisar de um fornecedor de estruturas steel frame, de OSB, de cobertura, eu digo telha, né? De revestimento externo em AFIS, que pode ser a Sika ou a Sto, né? Tu vai encontrar essas duas, e essas duas eu sei que fornecem para todo o Brasil, certo? E tu vai precisar, deixa eu ver, deixa eu listar aqui, vamos de novo. Então tu vai precisar de um fornecedor de steel frame, OSB, sistema AFIS, sistemas de cobertura, e o restante com certeza tu encontra dentro do teu mercado aí, que seria de gesso, né? Gesso tu pode encontrar em qualquer cidade aí tem esse fornecimento. E existe uma loja muito interessante que talvez resolvam boa parte desses problemas, que é a Center Steel, certo? Center Steel, eles são fornecedores de aço e também de materiais específicos do sistema. Não sei exatamente as regiões que eles fornecem no Brasil, tá? E tem uma outra empresa que também é especializada em fornecimento de material de steel frame, que é a Espaço Smart. A Espaço Smart é uma empresa que fornece muitos materiais específicos do sistema, tá? Então, boa parte do teu fornecimento de material pode ser resolvida por essa empresa. Espaço Smart é o nome, ou Smart. Tu vai achar aí, bota Smart Steel Frame, tu vai achar, eles têm várias sedes no Brasil, fornecem para todo o Brasil também. Cabe a ti aí ver qual é a mais próxima da tua cidade. Por que eu estou dizendo isso? Que é já para tu dar esse primeiro passo e descobrir quem são, né, os fornecedores que tu tem próximo à tua cidade aí, né, onde é que tu vai conseguir adquirir esse material mais facilmente. Por quê? Porque dependendo de onde tiver o teu fornecedor, isso vai impactar nos teus valores de transporte, né, nos teus valores de frete. Então, no momento que tu já tem mais ou menos os teus fornecedores aí bem definidos, né, ou pelo menos tu sabe onde eles estão localizados, isso já vai facilitar bastante a tua visão, né? Tu vai conseguir ampliar a tua visão e saber estrategicamente onde cada um deles está, certo? E a outra coisa que eu queria deixar de dica para vocês aqui é que vocês pensem aí e listem possíveis equipes de execução, né, que poderiam trabalhar com vocês nessas áreas que eu falei. Fundação, montagem de estrutura, certo? Instalações, parte de acabamento interno, né, e de revestimento interno, eu queria dizer, parte de revestimento interno, acabamentos internos e pintura. Então, lista essas equipes aí, pensa nessas equipes, se tu tem essas equipes, se tu não tem, procura essas equipes, tá? E vai listando aí para que cada dia tu consiga estruturar mais esse teu plano de entrada de mercado, tá? Então vamos definir que essas são as dicas de vocês hoje para vocês conseguirem sair daqui
já com mais alguma coisa resolvida, mais alguma coisa que vocês podem implementar no dia a dia de vocês, para que mais uma etapa seja vencida, para que mais um passo tu dê em direção a essa tua entrada no mercado. Feito? Gente, no mais é isso. Queria agradecer a todo mundo que esteve aqui presente. Lembrando vocês que dia 28 a gente vai ter a Masterclass, e a Masterclass é um evento exclusivo para quem se inscreveu, tá? Para tu te inscrever, tu tem que ir lá na bio do Instagram, tem um link lá onde tu vai entrar, tu vai fazer tua inscrição. Depois tu precisa confirmar tua inscrição também, porque é através de lá que nós vamos enviar os links de acesso ao evento, né? É um evento exclusivo. Então, gente, dia 28 a gente tem essa Masterclass. No mais, queria agradecer quem esteve aqui até agora, quem está acompanhando essas aulas mesmo que não seja ao vivo, e avisar vocês que amanhã tem de novo, né, mais uma aula onde a gente vai transmitir aqui mais conhecimentos aí para vocês, mais discussões e estratégias dessa tua jornada, para que tu consiga dar mais um passo em direção à construção industrializada. Beleza? Gente, boa noite, muito obrigado e até amanhã.